Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Uma temporada incrível com o tema que estamos aí explorando, aprendendo, estudando a cada semana, a cada episódio, liberdade. E um conceito sob constante ameaça por conta da união entre política e religião, que historicamente, gente, já percebeu, né? Nunca deu certo. Não é agora que vai dar. Então eu quero desafiar você a continuar aprendendo, estudando, pegando aqui, quem sabe, algum insight. E assim como nós temos aqui o prazer de estudar a Bíblia, você também seja aí motivado, animado, e que esse podcast seja um recurso a mais aí para você continuar firme, estudando, aprofundando e baseando a sua experiência com Deus, com base no estudo da Palavra de Deus. É lógico também da lição da Escola Sabatina Jovem, tá? Bom, estamos aqui já indo, olha gente, nono episódio, tá passando muito rápido e eu tenho a alegria de poder receber aqui uma galera muito especial. Eles fazem parte da região 5 aqui da zona da Paulista Leste, da Associação Paulista Leste, uma região administrativa aqui da Igreja Adventista que compreende a parte da zona norte e zona leste de São Paulo. Eles compõem ali representam o distrito de Franco da Rocha. E eu tenho o prazer de apresentar ela, gente. Olha, ela é solteira ainda, viu? Ainda. Depois do podcast aqui, não sei não, hein? Ela é do distrito de Franco da Rocha, já mencionei, da Igreja do Lago Azul. Ela trabalha na parte de logística aí de uma grande distribuidora de mercadorias aí, Mercado Livre. E ela também trabalha nessa parte de logística aí. E ela está aí atuando, ama trabalhar e atuar com os jovens. Ela atua no Ministério Jovem atualmente como secretária do Ministério Jovem lá da sua igreja, especialmente da Escola Sabatina Jovem, é isso? Isso. Olha, gente, que alegria receber aqui a Camila. Tudo bom, Camila? Bem-vinda aqui ao nosso podcast, tá? É um prazer muito grande poder te receber aqui. Bem-vinda. Obrigada. Você veio com mais alguém aí, né? O que é? Tá ali. Eu vim com a Fernanda. Ela é a professora da Escola Sabatina. É uma ótima pessoa. Tipo, como ontem mesmo nós conversou, eu falei assim, nossa, acho que foi a maior primeira vista, porque foi uma amizade, né? Que da hora. Que fluiu, assim, quando eu voltei pra igreja. Então, assim, a primeira vez ela já sentou do meu lado e tudo. E eu só tenho que agradecer por ter Deus colocado ela na minha vida também. Caramba, foi a apresentação mais linda que eu já vi até hoje, viu? Aqui no podcast, viu? Foi uma declaração de amizade, né? É fantástico, né? Você saber que realmente pessoas são fundamentais no nosso crescimento espiritual e faz muita diferença, né? Faz. Um irmão em Cristo. E a Bíblia diz que é mais chegado, são às vezes mais chegado que o irmão, né? Sim. Aí, Fernandinha, gostou dessa aí? Bem-vinda, Fernanda. Sem palavras. Estamos aqui também com o nosso pastor Daniel. Ele é pastor lá da região de Franco da Rocha. E ele é o pai do Josué, da Daiane, marido da Lísia, né? E tá aqui com a gente hoje. Ele sempre presente, né? Sempre apoiando os jovens e tudo. E tá aqui com a gente. Alegria estar com vocês. Eu estive aí em alguma temporada no passado, e voltei agora, estamos juntos. Quero, antes de apresentar o pastor, mandar um abraço lá para todos os jovens de Franco da Rocha. Turma animada, hein? A turma que assiste esse podcast No Contexto, né? E que tá ligadinha. E eu quero mandar um abraço especial. A última vez que eu gravei, um amigo meu de infância e melhor amigo, assim, né? Ele me ligou e falou assim, você não me avisou que estava lá no podcast, a gente assiste aqui sempre. Ele é lá de Sorocaba e o Porão Jovem lá de Sorocaba, eles estão ligados aqui no nosso podcast. Que da hora, hein? Então um abraço pro Joãozinho, João, e também pro pessoal lá. E o pastor Fabrício está sempre aqui conosco, conduzindo, né, esse podcast tão legal, que faz bem para tanta gente, né? Amém. A gente chega conversando aqui, estávamos no caminho e as duas falaram, olha, a gente assiste toda semana esse podcast. Então, isso daqui que você está fazendo, pastor, é algo que está alimentando, né? Amém, também, amém. Reforçando essas verdades tão legais. Pastor Fabrício é nosso líder jovem aqui também, dessa região administrativa. Amém. E que Deus possa abençoar todos nós. Obrigado, pastor Daniel, pela companhia de sempre aí, tá? As meninas também, vocês representam muito bem, viu? Os jovens aqui da Paulista Leste e os jovens que frequentam a Igreja Adventista, né?
aqueles que decidem estar atuando, né, literalmente à frente da igreja. Às vezes a gente nem se sente capaz, né? Eu também não, viu? Só para falar baixinho aqui, tá? Mas é verdade, né? Porque é Deus quem capacita a gente, Deus está muito interessado, tem gente que está disposto a trabalhar, a se envolver, do que aqueles que acham que já sabem tudo, né? Então continuem firmes aí, tá aí, parabéns, obrigado pela companhia, pela parceria também. E um abraço aí, pessoal do Porão Jovem, lá de Sorocaba. Você também faz parte da região 5 aí de Franco da Rocha, do distrito Franco da Rocha, também aqui da Paulista Leste, ou de algum outro lugar que está acompanhando esse podcast, ouvindo ou assistindo. Que Deus te abençoe muito, esperamos sinceramente, sabe, que esse podcast te incentive, motive você ainda mais a ter a razão da sua fé, tá bom? Deus abençoe você, obrigado pela companhia. Aliás, por sinal, não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas Paulista, Jovens Adventistas APL. Acompanha lá, tá bom? E também no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você acompanha o podcast sempre liberado no início da semana. Está lá sempre disponível para você também em vídeo. Tem a minutagem, você acompanha cada dia ali, que de acordo com o horário, o tempo, o tema que você quer explorar um pouco mais, aprender um pouco mais, tirar alguma dúvida, quem sabe, tirar algum insight. E também áudio, se você assim preferir, na sua plataforma de áudio preferida, você escolhe lá e acompanha. Mais importante do que você, quem sabe, acessar esse conteúdo é compartilhar com alguém que ainda não conhece, tá bom? Nós queremos começar esse momento pedindo aqui a Fernanda que faça a oração inicial, pedindo a Deus que nos ajude a compreender o tema de hoje e que o bate-papo aqui seja bem produtivo para que outros também mergulhem cada vez mais no estudo da palavra. Ora com a gente, Fernanda, por favor. Oremos. Pai querido, muito obrigado por hoje estarmos aqui neste lugar para falarmos, recapitularmos da lição que estudamos, Pai querido. Que o Senhor possa derramar neste momento Teu Santo e Meu Espírito sobre nós. Amém. E que possamos, ó Pai, alcançar pessoas que, estando na nossa casa, nós não conseguimos. Amém. Que esse podcast possa alcançar lugares em que nós não podemos ir. E Amém. Que esteja sempre abençoando os jovens, Pai querido, de todas as igrejas. Amém. Fica conosco, que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Fernanda, pela oração, tá? O nome do esposo, o filho é o... É o Felipe. Felipe. Quantos anos? Ele vai fazer 4 anos amanhã. 4 aninhos, ô beleza. O salário do meu também. Um abraço, Fabricinho, beijão, Violinho, te amo. E o esposo? É o Vitor. Inclusive, eu queria mandar um abraço e um beijo pros dois. Pro Vitor, meu esposo. Pro Felipe, meu filho. Pra minha mãe e pro meu pai. Amo vocês. Ok, é isso aí. Que bom estar com vocês aqui. Aliás, esse podcast só acontece por conta de vocês. Eu acredito, tenho certeza que não funcionaria se fosse só com a gente, tá? Só tem sentido porque vocês fazem parte dele. Obrigado mais uma vez, tá? Tema da semana, a igreja perseguida. Parece que é meio que uma síndrome no meio dos cristãos, né? Que parece que a gente vive com essa síndrome perseguida e tal, etc, né? Parece que a gente aceita Jesus, parece que todo mundo tá contra a gente. Mas é um fato histórico e profético de que a igreja de Cristo, ela foi, está e terminará em meio a perseguições, né? Então é bem interessante esse tema da semana para a gente recordar, lembrar. A gente tem memória muito curta, né? Parece que a gente esquece muito rápido o que aconteceu no passado. Mas é uma grande realidade. Daniel capítulo 9, que é o texto base da semana, capítulo 7, sugiro que você leia todo o capítulo, mas o capítulo resumidamente fala do surgimento de um poder religioso e também civil, político, que nos últimos dias antes da vinda de Jesus, ele iria intensificar o seu poder, agiria no passado, em um momento histórico, né? A lição vai tentar colocar a gente nesse momento histórico aí, nessa linha do tempo, quando é que ele atuou de forma mais intensa, quando voltará a atuar e qual é o propósito, né, da sua perseguição, a quem ele persegue, por que ele quer fazer isso, qual o objetivo, né? Ele é identificado aqui como um chifre pequeno, como um poder. Começa pequeno, mas depois se avoluma e começa a perseguir, e a sua perseguição é tão intensa, a sua atuação é tão séria, que ele chega a atuar e atingir até, inclusive, o ministério de Cristo no santuário celestial. Capítulo 7, verso 7, diz assim, olha, então, em minha visão naquela noite, vi uma quarta besta terrível e assustadora e muito forte, devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Então olhei para o chifre, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Este chifre pequeno tinha olhos como de homem, boca que falava com arrogância. Algumas versões falam blasfêmias. Enquanto eu observava, foram colocados outros tronos
E o ancião se assentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, o seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com todas as chamas ardentes. E um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. E aí diz aqui, vou ler agora no versículo, a partir do verso 21. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo de Deus, e os derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a quarta besta e o quarto reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros, devorará o mundo inteiro, pisoteará, esmagará tudo que tiver em seu caminho. Seus 10 chifres são os 10 reinos, o governador do seu império. Então surgirá outro reino diferente dos 10 e subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo, tenderá a mudar suas festas sagradas, suas leis e tempos, né? E eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, basicamente o capítulo 7 é o momento em que Daniel recebe uma visão sobre os grandes impérios mundiais. O quarto império, que é Roma, dele surgiria um poder meio que estranho, assustador, né? A besta tinha 10 chifres, né? De um desses chifres surgiria ou sairia um outro poder. Bíblia, o chifre na Bíblia significa poder, ou reino. O fato é que a Bíblia apresenta um poder que surgiria, ele iria perseguir o povo de Deus, o santo de Deus, machucaria, blasfemaria contra Deus, falaria, né, contra tudo que vinha a sugerir em nome de Deus. E também o capítulo fala que em meio a essa opressão, essa perseguição, Deus iria se sentar para julgar. Iria tirar o poder, né, desse chifre pequeno. E o mais importante de tudo, né? Se embora a Bíblia apresente que no tempo do fim haveria, né, haveria perseguição, haveria opressão, haveria morte, Deus também iria julgar em favor ou a favor do seu povo. E diz que esse poder atuaria, né, ele de forma mais intensa e forte durante um período de tempo, né? Um tempo, 2 tempos, metade de tempo. Depois, ao longo da semana, do episódio, quem sabe descobrir um pouco mais o que esse tempo representa, quando ele começa, quando ele termina, o que aconteceu nesse tempo. E o mais importante de tudo é saber que, embora a Bíblia apresente a realidade de um poder que surgiria para perseguir e oprimir o povo de Deus, a igreja de Deus, Deus também iria agir, atuar e libertar o seu povo, né? Devolver ao seu povo o reino e tudo que Deus já conquistou para cada um de nós, né? Bom, a Bíblia fala que a igreja será perseguida. Embora isso não pareça ser uma realidade atual hoje, a gente imagina, né, a igreja, pessoas sendo mortas, perseguidas, né, porque creem em Deus. Mas o fato é que a Bíblia apresenta, sim, o momento em que isso aconteceu na história e que também vai acontecer antes da volta de Jesus. Tirinha da semana! Eu queria ver vocês aqui, antes de vocês comentarem sobre o texto, também sobre a questão aqui do tema, eu queria ouvir qual é a impressão de vocês. Tema da semana, a igreja perseguida, e a tirinha da semana trouxe isso aqui. E eu queria ouvir qual foi a impressão que vocês tiveram a princípio aí, ao ter contato com a lição da semana. E eu queria ouvir de vocês o que é que vocês conseguiram extrair da tirinha da semana. Vamos lá. Eu, lendo, né, a gente vê que entra num assunto meio profético, mas a perseguição faz parte da vida, né? Eu até coloquei aqui na minha impressão, né, que perseguição faz parte da nossa história. Porque nós vivemos num grande conflito. Quem não vai ser perseguido é aquele que vive alheio à realidade de que existe uma batalha entre o bem e o mal, né? Quando você se posiciona de um ou de outro lado, né, existe algum tipo de perseguição, né? E aqui, conectando, né, com essa tirinha e com o texto que você mencionou, nós vemos realmente essa certeza de que, havendo a perseguição, tendo a acusação e tudo mais, existe um Deus que se manifesta em favor daquilo que é certo. Se manifesta para julgar aquilo que é certo. E se nós escolhemos estar do lado certo, é a certeza que o rapaz tem. Como que você pode estar tão tranquilo, sossegado, né? Ele falou assim, tem gente que cantou, né, no meio da perseguição, numa prisão. Como que pode isso acontecer? É porque nós temos a certeza desse Deus que se manifesta
e faz aquilo que é correto, em favor daqueles que não são tão corretos assim, mas que verdade. aceitam a graça de Cristo, né? Sim. Então, essa foi a minha impressão, assim, conectando o texto com essa tirinha aí. E a gente percebe, né, quantas pessoas têm medo realmente, né, de enfrentar a perseguição. Esse rapaz perguntando aqui, não é uma pergunta aleatória, é uma pergunta que está uma realidade, né? É. E vocês, meninas, qual foi a impressão que vocês tiveram da tira na semana aí? Então, essa conversa que eles têm aqui, a gente já teve essa conversa lá na nossa classe. E realmente, às vezes a gente para pensar, que nem ele falou aqui, né? Tenho tanto medo da perseguição. Às vezes a gente fica com medo, né? Porque a gente sabe tudo que vai acontecer. Mas logo a gente se lembra, né? Que Deus, ele pede para que confiemos nele e que ele vai nos livrar, né? No pior momento, ele vai nos livrar. Eu vivenciei uma situação com uma jovem uma vez, que conversando com ela, né? E ela recém-casada e tal, e eu perguntei assim, vai ter filhos? Vocês querem ter filhos? Daí ela falou assim, não, eu não quero ter filhos. Não quero engravidar. Daí eu falei assim, mas por que você não quer engravidar? Aí ela falou assim, não, porque Jesus disse na Bíblia que vai acontecer a perseguição, mas as grávidas vão sofrer mais. Ore para que não seja grávida ou não caia no sábado, né? Aí ela falou assim, não, se eu engravidar e vier a perseguição, né? Foi uma questão... Como que eu vou fazer, né? Grávida ou com um filho, né? Bom, é verdade, é verdade. E você, Camila, teve alguma impressão aí da tirinha? Sim, essa tirinha, ela me lembra muito... na verdade, ela lembra de Paulo, né? Paulo, ele louvou a Deus no meio de uma aflição que ele teve na prisão. Mesmo ele sendo inocente, ele foi acusado. Sim, sim. Né? E nos fins dos tempos vai acontecer isso com a gente. A gente mesmo falando a verdade, o evangelho, a gente vai ser culpado de uma... Acusado e culpado. Isso, né? Acusado e culpado. Sendo que a gente vai falar a verdade para as pessoas. Sim, bom, você tocou num ponto importante, né? Porque parece, né? Paulo, Silas foram perseguidos, né? Açoitados, né? Julgados, e até modo parece uma coisa assim, sei lá, no tempo de Jesus não vai acontecer não, né? E tal. Essa é a grande verdade de Deus para os últimos dias. Isso foi tão sério, né? Nem li isso aqui no verso 28, capítulo 7, fala assim, ó, assim terminou a visão. Aí, olha a reação de Daniel. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. O meu rosto ficou pálido, de medo, olha. Mas não contei essas coisas a ninguém. Ele ficou tão assustado, tão angustiado. Ele viu um poder que a princípio surgiu de um poder político, né, de um império, que era um poder religioso, falava coisas religiosas contra o próprio Cristo, e esse poder religioso tornaria depois perseguidor dos próprios cristãos. Ele ficou assim, meu Deus, como é que isso é possível? Isso não faz sentido nenhum. Mas aconteceu. Aconteceu. Ele viu isso e ficou estarrecido. E não diferente da gente, viu? Também ficou com muito medo. Muito medo. Não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo Deus, ele deu vários exemplos de pessoas que, embora no meio da perseguição, mantinham uma vida serena, e alguns morriam, como você mencionou, né? Morriam cantando. É muito louco isso aqui, viu? Bom, pastor... Até mesmo na igreja cristã surge essa perseguição dentro da igreja cristã, né? E a gente viu na lição passada os puritanos se mudando, né? Que hoje a gente conhece como os Estados Unidos da América, né? E eram perseguidos na Inglaterra e depois. E eram perseguidos por quem, né? Pelos próprios cristãos. Sim. Então, a gente vê alguns aspectos aqui, né, de que o Estado, o poder estatal, quando ele começa a se fundir, né, com o poder religioso, com ideias religiosas, aquilo ali vai gerar problemas nos direitos, como a lição passada, semana passada falou. Sim. E também vai gerar perseguição. Intolerância. E é o que aconteceu. Estados Unidos, né? A lição está falando liberdade. E eu acho que ela está fazendo aí um histórico aí, né? Dessa nação, né? Porque falou na semana passada, falou agora, e mostrando, ó, é a terra da liberdade. Como que começou essa ideia de liberdade lá? Né? Faz parte da Constituição. Faz parte do texto da Constituição deles. Então aqui eles se mudaram para lá, mas ainda os estados estavam proibindo questões religiosas. Então alguns
conectados com os puritanos, né, com os pais peregrinos, outros conectados com outras ideologias religiosas, e apenas um número pequeno ali, que foi formado o estado de Rhode Island, né? E aquele estado, se você olhar no mapa lá, é o menor estado dos Estados Unidos. Ele é bem pequenininho, né? Parece quase que uma cidade, né? E naquele estado, eu acho que é Roger Williams, né? O rapaz lá que mencionou na semana passada. Sim. Ele combateu fortemente isso. Não, ó, aqui tem que ter liberdade de exprimir as crenças religiosas. E era para separar estado de religião, né? Essa era a pregação dele, né? Exatamente. E foi chamado de herege, né? Foi. Com o tempo, os estados começaram a perceber que isso não estava dando certo. Essa né? fusão, né? E aí eles se unem, então, agora para defender aquilo que Rhode Island, né, o estado de Rhode Island estava defendendo. É claro que a expressão religiosa ela tem um limite também, né? Porque mesmo eles defendendo essa liberdade de expressão, de crença, cultos, né, que envolviam morte, né, sacrifício de pessoas, tudo que fere, né, a vida humana, já aí não entra na liberdade, até porque você vai estar tolhindo a liberdade de alguém de alguma forma. Sim. Né? Então, a lição até de domingo menciona esses aspectos aí que eu mencionei agora. Né? E a profecia ela vai se comprovando, né? Quando a gente vê exatamente essas uniões. Poder estatal com poder religioso vai gerar uma perseguição. E é por isso que a partir daí, né, até por conta da própria Constituição, os Estados Unidos passa a ser conhecido e buscado como um lugar de muitas liberdades, né? Sim. A terra da liberdade, onde você pode crer, onde você pode ser como você achar que deve ser, sem prejudicar os outros, né? As novas nações, elas são formadas, né, e forjadas a partir desse tipo de visão, né? A partir daí, os Estados Unidos começam a imprimir quase que um modelo para o mundo todo, né, sendo o maior patrocinador da liberdade religiosa, embora ela seja muito criticada por isso. A gente vai perceber logo mais aí no próximo episódio. Mas uma coisa é certa, né? A Constituição dos Estados Unidos, ela surge, ela é constituída, ela é feita, ela é baseada em liberdade, né? Sim. Essa declaração de que todos são livres para adorar e crer e onde procura se ensinar de que todos são iguais, né, perante Deus, etc. A certeza que a gente tem é que Deus ele veio trazer, né, libertação, né? Deus é aquele que cuida dos perseguidos, né? A lição vai falar mais sobre isso. Sim, né? E por falar em perseguidos, né? Bom, já lemos aqui no texto bíblico, né, de que o povo de Deus seria perseguido, né, Camila? Sim. E como é que aconteceu isso historicamente, né? Bom, Daniel recebe uma visão de que isso iria acontecer, né, no tempo do fim. Aí depois isso se repete, depois João recebe a mesma visão que isso ia acontecer também antes dos dias da volta de Jesus. Como é que funciona essa questão? A pessoa que segue a Jesus, ele parece que já tem a certeza de uma coisa, né? Parece que ele vai ser perseguido, né? Como é que funcionou? Como é que foi no passado? E como é que está acontecendo também essa questão da perseguição aos santos hoje também? Na verdade, na história de Daniel, eles falam, né? Eles falam tudo, deixa tipo uma explicação, e só João só confirma. Boa. Só confirma. Então, a gente vai ser perseguido. Na verdade, já está começando a perseguição. Então, assim, como Daniel, ele teve aquele sonho, falou, em Apocalipse ele fala a verdade. Ele confirma aquilo da perseguição. Por isso que Deus fala, a gente tem que orar, vigiar, se preparar. E temos a armadura de Deus também, para que a gente poder suportar essa perseguição. Historicamente, né, a profecia mostra ali um tempo determinado, né? E essa é uma das profecias de tempo mais repetidas, talvez a mais repetida, tanto em Daniel como em... diferentes, mas a mesma coisa. É o mesmo período de tempo, né, que são os 1260 anos. Se você tiver dúvida aí na lição, tem todos os textos explicando, né, por que são 1260 anos, né? Nós cremos que para cada dia profético é um ano. Então, a somatória dá esse valor. E com Justiniano,
quando ele, né, dá uma liberdade maior à igreja cristã oficial daquele tempo, né, que era conduzida pelo papado, ele dá uma liberdade maior para essa igreja, para esse líder, e através dessa liberdade começa agora o poder político e monetário, religioso. Envolve um monte de gente, né? Então começa em 538 e vai até 1798. Essa profecia marca duas coisas. Esse período, né, que seria um período escuro de perseguição, né, um período difícil para o povo de Deus, mas também marca que depois desse tempo começaria algo muito especial, que é o último período de tempo sobre a face da Terra, que é o tempo do fim, que a gente chama de tempo do fim, né? Então, em 1798... dá-se início a esse último período da história. Exatamente. Com Berthier, né, que prendeu o líder dessa nação, né, o líder desse poder político-religioso, o Papa Pio VI. É isso aí. Então a gente percebe assim, claramente, né, de que a Bíblia, Deus revela para Daniel não só um período em que o povo de Deus seria perseguido, oprimido e morto, né, de 538 até 1798, a 1200 anos certinho, né? O momento em que esse poder religioso e político, né, ele cresce, ele tem fama, poder, ele encanta o mundo todo com a sua influência, né? Ele depõe reis, ele tira reis, ele persegue, mata, e detalhe, né? Tudo em nome de Deus, né? Em nome daquilo que eles acreditavam, né? A intolerância era ao extremo, né? Quem não acreditasse ou pensasse diferente era morto, era queimado, era partido ao meio. Todas as tentativas envolvendo as cruzadas, a Inquisição, era para tornar esse poder o mais real possível para todos, né? E aí depois, com a Revolução Francesa, a gente percebe ali, né, Napoleão enviando o seu general, né, para poder dar fim ou cessear esse poder. Que é o que o Apocalipse chama da tal ferida mortal, ferida, né, de morte, né? Que está sendo curada, né? Que está sendo curada. O poder se levantaria, né? Apocalipse, ele apresenta ali no capítulo 13, Daniel apresenta como um chifre, né? Um chifre que vem, derruba 3. Já no Apocalipse, esse poder é apresentado como a besta que sai do mar. E ali a gente vê a tríade do mal, né? Que é o dragão, Satanás, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. E a gente, se você depois, né, por curiosidade, for lá e der uma lida, você vai ver que eles tentam imitar a Trindade. O que Deus Pai o dragão tenta ser, o que a besta que sai do mar faz, ela tenta imitar o que Jesus né? E então Jesus morreu, ressuscitou em nosso favor. Essa besta, segundo a profecia, tem a ferida de morte, mas ela ressuscita, né? Ressuscita. Ou volta à vida. Perseguindo, né? Então, na profecia aqui do chifre pequeno, a lição menciona isso aqui, né? Ela está parcialmente cumprida, né? Esse poder ele foi paralisado por um tempo, mas voltará a atuar. Essa é a grande mensagem, não é isso, Camila? De Daniel e Apocalipse. Daniel fala, João ele complementa e apresenta essa grande realidade, né? Felizmente, achei legal da lição também, felizmente nada disso tomou Deus de surpresa. Deus, com muita antecedência, com muito carinho, revelou tudo antecipadamente, né? Deus sabia de cada detalhe, quanto tempo iria durar, o que ele iria fazer, o que iria atingir, como seria a dor e o sofrimento que todos iriam passar por conta disso. Deus não foi pego de surpresa. Ele predisse a perseguição medieval, advertiu seus seguidores e prometeu que ela, essa parte mais que eu mais gosto, tá? De que essa perseguição chegaria ao fim. É isso aí, Fernanda? Houve algum sobrevivente a essa perseguição ou esse poder, esse instrumento de perseguição teve aí a palavra final e ganhou? Essa é a descrição da Bíblia? Teve algum sobrevivente a essa perseguição? O sobrevivente foi o Evangelho, né? Porque as pessoas, elas foram martirizadas para que o Evangelho ele fosse espalhado, né? No tempo do fim isso vai se repetir, né? Mas não vai ser mais necessário que o sangue seja derramado para que o Evangelho seja pregado. E aqui na lição fala, né, que por mais irônico que pareça, as maiores tiranias mais opressoras que surgiram do cristianismo surgiram no cristianismo. Nossa. Né? E
pelo fato das pessoas usarem a palavra de Deus de uma forma totalmente distorcida do que ela realmente é. Isso é um perigo pra gente, né? Porque a gente às vezes enche o peito para dizer, né? Somos cristãos, mas as piores coisas foram feitas pelos próprios cristãos, né? Sim. Quando eles pararam de olhar para Cristo. Aqui eu achei muito legal a comparação, né? Eu não tinha visto isso antes. A gente estuda a Bíblia, mas é a primeira vez que eu vi a comparação do chifre pequeno com Judas, né? Chamando ali, né? Filho da perdição. Paulo chamando de filho da perdição. Exato. E a referência é Judas, né? Exatamente. E onde que Judas estava? Do lado de Jesus. Do discípulo de Jesus. Né? E da mesma forma, poder perseguidor, muitas vezes, pode surgir do lado da nossa arrogância, né? É uma realidade, né? É interessante, né? Porque a Bíblia, embora de forma antecipada faça predições específicas, né, de detalhes, né, o que ele iria fazer, o poder que teria, quanto tempo duraria, né, esse poder se fortaleceu muito, né, tem até hoje as maiores construções, os lugares mais bem localizados do mundo, né, escolas, hospitais, editoras, tomando conta da comunicação, do poder político, religioso, né, e isso só aumenta. A Bíblia diz que isso teria um fim. A perseguição não teria a última palavra, né? Deus tem feito de tudo para também dar condições, né? Todo tipo de condição para que o evangelho, que ela mencionou, que tantos morreram por conta dele, né? Foram martirizados, perseguidos, né? Pudesse, em relação à palavra de Deus, não ter todo o poder e a palavra final, né? Tudo que assim, o evangelho precisaria na atualidade para que a mensagem alcançasse em outros lugares do mundo de forma instantânea e rápida. Hoje, nunca houve um momento em que tivéssemos tanto acesso, tanto conteúdo, tanta liberdade. Às vezes eu estou assistindo assim a TV, sabe, o YouTube, a TV, e é pregado abertamente todos esses detalhes, as profecias, como estamos estudando aqui. Estamos agora fazendo um podcast sobre isso, para várias pessoas poderem escutarem, milhares de pessoas poderem escutarem verdades descritas na Bíblia que agora podem e estão sendo pregadas abertamente. Quem é o chifre pequeno? Dá nome, né? O que é que fez? Né? Como vai atuar novamente, né? O que esses poderes representam? Estão atuando agora na atualidade? Informação não falta, né? Sim. Hoje a informação chega muito rápido, tem as inteligências artificiais, aí você, até elas, perguntando para elas, você consegue algumas respostas, né? Em relação a isso. A questão é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com essa informação. Então Deus deu meios para que nós possamos, né, nos preparar tanto para perseguição quanto para pregação, né? Para pregação. Todos os meios necessários foram grandes né? privilégios, grandes responsabilidades, é o que diz aqui. E né? parece que virou a mesa, de certa forma, né? Porque embora, né, o papado, o catolicismo tenha ganhado tanta força na Idade Média, né, de arrecadação, dinheiro, poder, prestígio, com o cerceamento, né, dessa atuação, né, e perseguição, Deus deu ao seu povo também muitas condições, né? Condições, estrutura, recurso, condição de pregar por vários meios, né, internet também, acesso à Bíblia, a história comprovando a ciência, achados arqueológicos, também um atrás da outra, né, e o mais importante, né, não só o cumprimento da profecia, mas o mais importante é o poder do Espírito para cumprir a missão, né, compartilhar. Às vezes a gente tem medo, né, de falar de Jesus, falar do Evangelho, e assim, até aqui na lição, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Boa. Hoje em dia a gente tem bastante privilégio, né, em prol da pregação do Evangelho, e o nosso dever é realmente ir e pregar, né, e Jesus diz que nós não devemos temer, assim como nós vimos lá na tirinha, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né, então essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança em Jesus. Então fica uma perguntinha para mim, para você, né? Estamos aí, a nossa geração, né? Que estamos aí na geração de tantas facilidades, tantas liberdades, né? Temos tantas possibilidades, né? Você acha que estamos aproveitando o máximo que poderíamos aproveitar, né? Para poder compartilhar as bênçãos que Deus nos concedeu? Fica aí a pergunta para você, quem sabe responder. Está aproveitando o máximo na tua faculdade, na escola, no teu bairro?
né, na tua comunidade para poder compartilhar as verdades que você um dia abraçou. São verdades que libertam, né, completamente. Qualquer pessoa que conhece, dê às pessoas o privilégio de poder escolherem também como Deus te deu a oportunidade de conhecer também a verdade que te libertou, tá? Palavra-chave da semana, a palavra-chave é perseguição. É a palavra-chave da semana. Você já percebeu como a oposição à obra de Deus torna seu sucesso ainda maior e mais glorioso, né? Mais poderoso? Foi assim com Paulo e Silas, né? que a Camila mencionou agora há pouco. Daniel também, né? João Batista, o apóstolo Paulo, Estevão e tantos outros. Parece que quanto mais a perseguição vem, mais a igreja e o evangelho cresce, né? E por sinal, ela mais se expande quanto mais é no momento de maior perseguição. É incrível, né? Mas a palavra-chave da semana é perseguição. Eu queria ouvir de vocês. Pastor Daniel, qual é o texto que você separou aí? Qual é a palavra que você queria agregar na rede semântica? Coloquei algumas palavras aqui, mas eu separei o texto de Apocalipse capítulo 7, versos 13 a 17, e que fala ali, né, a chegada do ancião e pergunta, né, de onde vieram estes vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe, são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a palavra que eu destaquei, resumindo parte disso, é vitória. Sensacional. Né? Então, se você tem a palavra perseguição, você tem a certeza que também tem a palavra vitória, pelo sangue do Cordeiro, como é mencionado aqui, né? Então parece que há, né, acho que o Apocalipse descreve isso muito bem, né? Há uma estreita ligação, né, entre aquele que for perseguido em nome de Jesus com ele no céu, né? Ele fará questão, né, de evidenciar aqueles que foram perseguidos por causa do nome dele, né? E usa palavras fortes, né? Jamais sofrerão novamente. Jamais chorarão de novo. Jamais passarão pelo que passaram, né? Exatamente. Sensacional. Que promessa maravilhosa, hein? Vitória eterna. Perseguição e depois dela vem a vitória. E agora você aí, Camila, qual o texto que você escolheu aí? E que palavra você queria agregar à nossa rede semântica? Vamos lá. Eu escolhi Romanos 8, do 31 ao 39. Boa. Mas o verso que me chamou mais atenção foi o 37. Diga aí. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí, porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os princípios, nem as potestades, nem presentes, nem o porvir, nem as alturas, nem profundidade, nem algumas outras criaturas nos poderá separar do amor de Deus, que quem é Cristo Jesus é nosso Senhor. Então aqui, se eu coloquei assim, mesmo que a gente morra pelo Evangelho, eu coloquei a morte, que a gente tem esperança mesmo, passando por tudo que nós vamos passar pela morte, morrer sabendo que somos salvos. Nossa, esperança, gostei dessa palavra aí, viu? Nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem a perseguição, nem a angústia, nem a morte, nem os anjos bons, nem os maus, nada, né? Nem nossos pecados, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Tem esperança maior do que essa? Sensacional, né? Segurança, né? Obrigado, muito bom, hein? Perseguição, vitória, esperança. E aí, Fernanda, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Então, eu escolhi Romanos 5, do 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.
E a palavra que eu escolhi foi perseverança, né? Top. Que nós devemos perseverar até o fim, não importa. Tudo que vier, se a gente quando a gente estiver ali trabalhando em prol da obra de Deus, pregando o evangelho, nós devemos ter perseverança. Não importa o que vier, nós devemos perseverar até o fim. É aquilo, né? Em João 11:25. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Top demais. É isso aí, Fernanda. Escutou o recado aí? Sofrimentos e perseguições virão. Não tem como fugir dessa realidade não, tá? Mas mesmo em meio à perseguição, você pode ter segurança, viu? Segurança de que ele vai estar com você. De que E é comum nesse contexto aquela sensação, aquele sentimento de que eu estou sozinho, né? Mas isso que ela mencionou, né, nos dá a força para a gente continuar. Não, eu vou perseverar. Parece que eu estou sozinho, mas a gente não tá. É que na hora da dificuldade, às vezes a gente não enxerga, né? Os anjos, o poder de Deus que está ali agindo. Que nos aguarda, né? Exatamente. E é nesse momento que nossa fé ela é não só provada, né? Mas ela é testada, ela é aumentada, né? Ela é fortalecida, né? E a perseguição ou aquilo que virá, porque é uma realidade, a Bíblia já menciona isso, ela vai não só fortalecer nossa esperança, né? Não só vai nos dar condições de continuar persistindo, né? Enfrentar qualquer tribulação, segurança de que Deus vai proteger a gente quando Ele achar que deve fazer, né? Enfrentar qualquer sofrimento, com paciência, né? Sim. Sabendo que Deus vai livrar. Ele fez isso com Daniel, fez com tantos outros. Outros não, outros como João Batista Ele permitiu. Mas tinha algo maior e melhor para ele, né? E saber, a palavra que ele colocar aqui, ó, na minha contribuição é temporária. Perseguição é algo que é temporário, não vai durar para sempre, não terá a última palavra. Aliás, Deus já nos prometeu com a segurança de que sim, vai ter perseguição, mas não esquece, não vai durar para sempre, vai passar. E vai passar, é o mais importante, né? Então, aguenta aí, viu? Não volte atrás. E aquilo que aconteceu no passado, Deus já mostrou para você e vai acontecer de novo, então permaneça firme. Você já sabe, tá bom? Antecipadamente Deus já revelou tudo para você. Agora, indo já para o final aqui, pastor Daniel, a Bíblia fala que com a perseguição também vem as promessas de Deus, né? As promessas para quem está sendo ou foi perseguido, é isso mesmo? A Bíblia mostra que Deus sempre estende sua mão de misericórdia antes de executar qualquer juízo, né? Apesar de nós entendermos também que o juízo é algo positivo para os santos, né? Aqueles que foram purificados. Que é a favor dos santos. É a favor, né? Mas Deus sempre estende sua mão de misericórdia. E nessa misericórdia ele sempre tem promessas. Ele sempre tem respostas. Daniel, ele ficou aflito. E se você continua lendo o livro de Daniel, você vai ver que Deus veio responder à aflição dele. Até quando, né? Exatamente. Então aqui temos promessas. Eu vou ler aqui a promessa que está mencionada na lição, né? Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, se você passa por isso, fique feliz, vai ter a recompensa. Às vezes a recompensa não vai chegar agora, porque aqui fala assim, a recompensa vai ser no céu, né? Talvez você não veja a recompensa que você espera agora. Mas existem não só essas promessas, existem muitas outras. Foi mencionado aqui pela Camila, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. E assim a gente vai juntando cada um desses textos, né? Que vão nos motivando. Uma coisa que eu queria mencionar aqui, que está na minha mente assim desde que eu estava estudando a lição, é o seguinte: tem gente que lida com a perseguição de uma forma desequilibrada. A gente precisa ter equilíbrio nisso, né? Nós não vemos nenhum personagem bíblico, nenhum cristão verdadeiro correndo atrás da perseguição. Verdade. Né? E tem cristãos que eles têm essa síndrome de perseguido, né? De, sei lá, de vítima, de... Eles estão sendo sempre perseguidos, né?
é uma mania de perseguição. E na maioria das vezes não é por causa de Cristo, né? E não é, né? Não é uma perseguição real. Então, a perseguição vai vir, mas você não precisa procurar ela, não precisa ficar achando pelo em ovo, como a gente fala, né? Ah, isso aconteceu, é porque eu estou sendo perseguido, né? Não, tem coisas que elas são questões, às vezes até de um relacionamento, uma conversa, né? E falta de humildade. Falta de humildade, é. Bom, Deus tem muitas promessas, né, para aqueles que são perseguidos. Eu acho fantástico, isso aqui achei demais, né? Deus fez promessas aqui em Daniel capítulo 7, fez também promessas para o seu povo no passado, né? Deus, Romanos 8, né, faz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Não vai ser fácil, mas eu estou dirigindo tudo, estou coordenando tudo, né? Dirigindo tudo, né? Nem sempre ele vai segurar, né, a espada. Nem sempre ele vai mandar um anjo para segurar a boca do leão, né? Mas ele prometeu. A maior promessa que Deus fez, né, para os seus filhos, eu achei lindo isso aqui, é a promessa de que a gente vai morar com Jesus. Então, morar com Jesus no céu, a maior recompensa, a mais suprema que um ser humano poderia ter, não tem nada maior do que isso, né? De um dia também, né? herdar a vida eterna. É a melhor recompensa que ele deu para nós. É isso aí. E viver com ele Eternamente. seguro, né? Para sempre. Acho que essa é a maior promessa. Deus prometeu uma grande recompensa para aqueles que foram perseguidos por causa do nome dele. João descreve isso, né? Todos aqueles que sofreram por causa da perseguição, não só sofrerá, mas também desfrutará, né, de uma vida de intimidade para sempre, próxima do nosso Salvador para sempre. É a nossa garantia de que a gente nunca mais vai sofrer, né? A gente, tanto neste mundo de injustiça, de mal, de perseguição, está dominado pelo pecado. Tanto como aqui, como no porvir, na vida eterna, a nossa grande alegria e segurança é a companhia de Cristo. Aqui, não pessoalmente, mas na eternidade, de forma pessoal e sem o pecado. Mas em todos os momentos, a nossa grande certeza, a nossa grande alegria é a companhia de Cristo. Se eu tenho Cristo comigo, basta. Sensacional. É isso aí, pessoal. Então, não sei o que está passando em casa aí. A lição, achei muito linda esse fato, né? De que aqueles que não são cristãos, né? Natural, quando as dificuldades aparecem, né? O sofrimento e tal, a galera geralmente perde a esperança, perde o foco, né? A gente perde um familiar, perde um amigo, parece que perde tudo, né? Acabou tudo, não tem mais esperança, né? Diferente de quem tem, né? Então, quando tem alguém que passa por problemas, ao contrário, para o cristão isso serve para fortalecer a sua fé, né? Embora os opressores possam tirar propriedades e vidas, né? A palavra de Deus promete que eles jamais poderão tirar o nosso amor e nossa alegria, né? E a nossa esperança em Cristo. O inimigo é capaz, o inimigo é incapaz de diminuir nossa recompensa celestial. Eu achei fantástico isso. Então, é muito importante que para aquele que segue a Jesus, entendeu a realidade de que sim, haverá perseguições, haverão problemas. Mas isso, para quem serve a Jesus, jamais vai conseguir abalar ou diminuir qualquer coisa que Jesus prometeu para cada um de nós, né? Nosso Caminhando para o final. sofrimento não é por pouco, né? É verdade, é verdade. Bom, caminhando para o final agora, até queria ver aqui a Fernanda também agora, e a Bíblia fala que sim, nós teremos sofrimentos nesse mundo. Muitos dos sofrimentos que a gente passa, como já mencionamos aqui, tem que ver com o nosso defeito de caráter, muitas vezes. Não por aquilo que é justo, às vezes por agirmos com injustiça, né? Exatamente. Às vezes tem que colher aquilo que a gente plantou. Mas há um sofrimento que tem garantia certa, né, Fernanda? É quando a gente sofre por Cristo, né? E especialmente com Cristo. Eu queria ouvir suas considerações finais aí sobre... Chegaram a um consenso final aqui sobre a lição da semana. O que você tirou para você? E quais são suas palavras finais aí para os nossos ouvintes aí? E assim, a gente pode ter certeza que todo sofrimento que a gente passa aqui nessa terra, que a gente vai passar, Cristo, ele passou por tudo primeiro, né? Os discípulos, todo mundo que tem os nomes na história, que trouxeram o evangelho, né, pra gente. E aqui na parte de sexta-feira fala assim: todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam sonolentas. Então, é necessário que haja uma perseguição, né? Porque se não fosse assim, eu fico pensando, e aí? A gente não ia sair do coma nunca, né? Não ia sair nunca, né? Da sonolência que, infelizmente, a gente se encontra hoje, né? Então, se tiver acontecendo na sua vida em casa aí, viu? Ó,
aproveite para reavaliar algumas coisas, né? Para despertar, para orar mais, né? Para buscar mais a Deus como sossegado no sofá espiritual, né? Não, você pode assistir o podcast no sofá, boa, mas na vida espiritual a gente não pode ficar sossegado, né? Verdade. E às vezes Deus permite alguns enfrentamentos, algumas dificuldades e transforma isso. É esse que é o mais bonito, né? Como que ele consegue transformar em bênção para nossa salvação, né? Mas ele faz isso. E você, Camila, considerações finais aí? Um ponto, né, que tipo assim, às vezes a gente tem uma enfermidade. E a enfermidade a gente, assim, no meu caso, eu tive uma enfermidade. E na minha cabeça eu falei, eu quero ser salva. E foi que buscar mais a Jesus. Porque se eu morresse, eu sabia que eu teria ter a salvação. Então, às vezes, Deus pode colocar dificuldades em nossa vida. Permitir, né? Dificuldades, isso. Sim. Permitir dificuldade para quê? Para a gente alimentar mais a nossa fé em Deus. Estudar mais a palavra de Deus. Assim como comecei a estudar a lição, comecei a estudar mais a Bíblia, botar meu joelho no chão, eu vi as coisas mudando dentro da minha casa. Né? Tipo, do meu irmão também. Precisava muito de oração. Muita mesmo. E eu pedi nas igrejas, pedi no aplicativo, pedi. E aquilo eu senti que foi mudado. Então, essa é uma lição que a gente tem que levar para a nossa vida. Não importa que a gente passa dificuldades, mas colocando Deus em primeiro lugar. Top demais! Obrigado, Camila. E você, pastor? Considerações finais aí, rapidez. Vamos lá. Eu gosto muito desse texto que diz aqui, muito eles amam, né? Porque muito foram perdoados. Havendo participado do sofrimento de Cristo, estão aptos para serem coparticipantes de sua glória. Que isso seja a nossa realidade, né? Que possamos encarar, e o pessoal que está assistindo, né, está passando às vezes por um momento sem respostas, né? Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo na minha vida? Ela falou enfermidade. Às vezes a gente para e pergunta, fala assim, por que eu estou com essa enfermidade, né? Mas tudo isso vai ter um fim glorioso quando nós participarmos da glória de Cristo. E Cristo nos ama demais, né? Bom, verdade, hein? Sofrimento nesse mundo é o que não vai faltar, né? A diferença é com quem você vai passar esse sofrimento, tá bom? Em todas as épocas, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação. Diz que as provações, elas são cobreiras com Cristo para moldar nosso caráter, para nos tornar mais fortes, né? Para mesmo o sol que às vezes faz o barro ficar duro, né? Rígido, né? É o mesmo sol que às vezes pode, quem sabe, amolecer, né? Tornar ele mais agradável, né? Mais maleável. Então, que as provações venham e que a gente se torne cada vez mais semelhante a Cristo, né? E aprenda a confiar cada vez mais nele. Bom, eu queria pedir aqui para o pastor Daniel termine com oração aqui, para que esse bate-papo aqui incentive, motive alguém. Primeiro, encarar essa realidade que sim, haverá perseguição. Houve, está acontecendo em muitos lugares do mundo, vai se intensificar cada vez mais. Mas com a realidade da perseguição também vem as promessas, né, de um Deus que prometeu ser conosco todos os dias. Em um dia ele vai acabar com tudo isso. Ora com a gente, pastor. Vamos orar. Senhor, nos alegramos por aquilo que precisamos passar, muitas vezes perseguidos por causa do Teu Evangelho. Que possamos perseverar em meio a estas dificuldades, segurando firme a bandeira que o Senhor nos entregou. Sabemos que o Senhor vai à frente com a bandeira do Evangelho. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem realiza milagres e transforma todas as coisas. Abençoe a cada jovem que está assistindo, que está estudando a lição, que teve contato com esse material. Que a vida dele possa ser transformada e a nossa aqui também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, brother, mais uma vez, tá? Pela companhia, pela participação. Sempre muito bem-vindo. Obrigado, tá? Valeu, Camila. Pelo seu testemunho também, tá? E muito obrigado por sua contribuição. Valeu, Fernanda. Prazer estar com você aqui mais uma vez, tá? E a você que está em casa também, obrigado, porque você acompanhou, escutou, separou esse tempinho para poder estar aí, quem sabe meditando, refletindo. Quem sabe, como muitas vezes, também como Daniel ao princípio ali, com medo, sem ver muita luz no fim do túnel.
mas de um Deus que dá a resposta no seu devido tempo, né? E Ele não vai abandonar a gente nunca, que desafia a permanecer com Ele, especialmente nas horas de maior dificuldade. Que Ele se revele a você nessa hora de dor, de sofrimento também que você está passando. E lembre-se de uma coisa, tá bom? Uma coisa muito importante. Vai passar. Acredite. Então permaneça firme com Cristo, tá bom? Você tem acompanhado a gente aí, não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, tá bom? Nosso canal do YouTube, Paulista Leste, também nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhando nosso material, o conteúdo, os cortes da semana, os convidados, aproveitando ao máximo cada conteúdo em áudio e em vídeo para você compartilhar e também fortalecer o seu estudo aí, a sua experiência com Deus através do estudo da sua palavra. Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo episódio aí do seu podcast No Contexto. Te espero lá, até lá, tchau!